A paz do Senhor, meus amados irmãos. Esta noite eu venho trazer para você a palavra de Ezequiel, palavra forte que toca muito ao meu coração. Eu gostaria que você, dentro da tua casa, você abrisse a sua Bíblia comigo e lesse esta palavra comigo, que diz assim, a palavra do Senhor. A mão do Senhor estava sobre mim e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Amados irmãos, o que eu entendi nessa palavra aqui, que é bastante interessante, que quando ele pergunta para Ezequiel, Ezequiel, pode esses ossos a se tornar a viver? E Ezequiel disse: só tu os sabes. Mas o interessante que me chama muita atenção nessa palavra é que o Senhor, Ele me deu a autoridade de nós podermos profetizar no nome dele, para aquilo que eu e você deseja vier acontecer. Mas, irmãos, o que eu quero te dizer nesta noite é que aquela promessa que o Senhor, ele te falou, usou um profeta para te entregar, ei, não desacredita não, somente creia, espere e confie. E se Deus ele nos deu a autoridade de profetizar, nossa boca ela pode nos abençoar. Então abra sua boca e profetize aí na sua vida aquilo que você quer, amados. Porque a palavra do Senhor, ela nos relata que tudo nessa vida passará, mas a palavra do Senhor, ela não passará. Então aguarde, confie, creia somente que ela vai acontecer na sua vida. Então, meus amados irmãos, eu gostaria de contar aqui um pequeno testemunho da minha vida. Quando eu ainda era criança, tinha apenas 8 anos, e o meu pai, ele era alcoólatra, e ele chegou até mim, me chamou um belo dia e me disse assim: filha, o seu pai é ruim ou bom? Eu disse: é bom, pai. E ele disse: sim, mas quando eu bebo, eu sou ruim ou bom? Eu falei: o senhor é ruim, mas só quando o senhor bebe. E ele disse: então, minha filha, quando eu morrer, tudo isso que acontece comigo vai acontecer com você. E o que acontecia com meu pai? Ele comia barata, ele comia verme, ele comia mato. Ele não aparentava ser uma pessoa normal. E ali eu virei e disse pro meu pai que eu não queria que aquilo acontecesse comigo, porque aquilo era ruim. E ali ele começou a brigar comigo, dizendo que era comigo que ia acontecer, que eu tinha que aceitar aquilo, porque era hereditário e tal. E ali eu fiquei com medo dele, né? E eu acabei dizendo que sim, que eu ia aceitar aquilo na minha vida. Mas, amados irmãos, assim quando nós terminamos aquela conversa, eu saí correndo. Eu saí correndo para os fundos da casa do meu pai. E ali eu chorava muito, eu sentei num poço, um poço era grande, eu sentei ali naquele poço ali e eu olhei para o céu e eu comecei a chorar, dizendo para Deus, mesmo sem conhecer, né, eu ouvia hino, né, louvor na casa dos vizinhos, né, meu pai não era de ouvir também dentro de casa e tal, as coleguinhas às vezes também levavam para ir para a igreja, então eu gostava muito. Então eu sentada ali naquele poço, eu comecei a chorar muito e dizendo para Deus que eu falei que eu queria aquilo na minha vida, mas eu não queria, porque aquilo era muito ruim. E eu levantei as minhas mãos para o céu e eu comecei a falar para Deus: Senhor, eu te amo, eu só quero o Senhor na minha vida. E ali eu conversei com Deus, dizendo que eu não queria aquele mal para minha vida, que eu queria era Deus. Mas, amados irmãos, a idade foi se aproximando e ali eu com 10 anos, meu pai veio a falecer, eu vim morar com a minha mãe. E ali eu ouvi a minha mãe dizer, conversando com alguém, que era dia dos mortos e tinha que acender uma vela para os dias dos mortos, porque eles estavam nas trevas, na escuridão. E ali eu comecei a chorar. E eu peguei uma vela escondida da minha mãe e eu fui para uma jaqueira que tinha no quintal.
E ali eu acendi essa vela. E nisso que eu acendi essa vela, eu pedi a luz para o meu pai. Porque eu tive muita pena do meu pai em ficar sabendo que ele estava na escuridão. Eu não entendia, nem sabia direito o que eu estava fazendo. Mas ali, né, o inimigo, creio eu, que já estava me usando também, não sei. Mas Deus, ele é maior na minha vida e na sua vida. E ali, logo depois disso, meus irmãos, eu fui numa padaria, fui comprar pão. E eu comprei o pão, e assim, quando eu estava atravessando a rua para me voltar para casa, ali veio um Fusca e me jogou longe, irmão. Me jogou longe, que eu bati com a cabeça no paralelepípedo, eu fiquei com a cabeça toda enfaixada, meu rosto todo ralado. Graças a Deus o Senhor não deixou nenhuma sequela. Braço enfaixado, perna enfaixada. E lá dentro do hospital, eu tive um sonho, irmãos. Eu tive um sonho que eu estava no céu, né? Um lugar muito lindo, todo mundo vestido de branco. E o interessante é que quando eu me acordei lá no hospital, estava lá do meu lado a enfermeira. E nisso eu olhei para ela e eu falei assim: onde eu estou? Eu estou no céu? E ela disse: não, você está no hospital. Eu falei: ah, tá. E voltei a dormir de novo. Então, meus amados irmãos, eu creio que ali o inimigo já estava querendo ceifar a minha vida, porque ele sabe o que Deus tem para mim, o que Deus tem para você. E aí, irmãos, os anos foram se passando. Eu com 12 anos, eu fiz uma música para minha mãe, uma música para o Dia das Mães, né? Que a minha mãe, ela não era presente nas festas do Dia das Mães na escola. Mas também a vida da minha mãe era muito difícil, entendeu? Muito sofredora. Nós não tínhamos uma condição boa, entendeu? Até entendo ela hoje, mas eu peguei e eu fiz um hino. Eu não sabia que iria se tornar um hino, mas eu fiz uma música e vou estar cantando para vocês esta música neste momento. Vamos lá, que começa assim. Mãe, tu és sofredora, mas não fique triste, minha rainha. Tenha fé em Deus, em Jesus. Tudo vai mudar, eu tenho certeza. A Senhora, todos nós vamos ser felizes. Mãe, dá valor aos seus filhos, eles te amam, eu tenho certeza. Eu me chamo Débora, é hora que entra a bateria, tam-tam, e amo minha rainha. Amados irmãos, eu fiquei com vergonha de cantar essa música para minha mãe. Escrevi uma cartinha e dei para minha irmã, a Edilane, mas muitos conhecem ela com o apelido de Fofa. Dei para minha irmã, entregar a minha mãe, e ela foi lá, mostrou minha mãe, eu me escondi. Logo depois vi minha irmã e falei: e aí, a mãe gostou? A mãe gostou? E fiquei triste com a notícia, porque minha mãe tinha dito que a música era muito bonita, mas era muito triste, era triste demais, e não por isso que ela não gostou. Então eu fiquei muito tristinha, e aí fiz uma outra música, né, que hoje em dia é apenas uma, entendeu? Que diz assim, ó: mãe, eu sei que a senhora já sofreu bastante e ainda sofre, mas eu tenho fé em Deus, aleluia, que tudo vai mudar e que Deus nos dará vitória. Eu tinha 12 anos, amados, quando eu fiz essa música para minha mãe. E o interessante é que quando eu completei 15 anos de idade, veio uma serva do Senhor e eu estava louvando no quintal da minha tia, e essa serva, essa missionária, ela me entregou uma revelação dizendo que eu iria gravar um CD.
Eu dei gargalhada da cara da irmã, uma irmã muito respeitada, falecida hoje em dia, né? Irmã Arlete. Disse para ela que eu não sabia cantar, que eu escrevia música, mas cantar não, que eu cantava, né, muito feio e tal, que eu poderia escrever a música e dar para outras pessoas cantar, mas eu não, que eu cantava muito feio. E eu desacreditei daquilo, né, daquela revelação que ela me entregou. E, amados irmãos, então o tempo, né, foi passando. Hoje em dia, para honra e glória do Senhor, eu tenho umas 14 músicas que eu escrevi, tenho anotado ali no meu caderno, na minha mente também, e é onde eu gostaria de estar compartilhando para vocês, né, com o tempo. Vou contando para vocês pedacinho por pedacinho do meu testemunho, porque o interessante é que cada fase que eu passei na minha vida é um testemunho, irmão. E através disso tem um hino que eu compus para honra e glória do Senhor. Então, amados, voltando à palavra do Senhor, do Vale dos Ossos Secos, confie, eu preciso acreditar que Ele vai fazer essa maravilha na minha vida, que essa promessa vai se cumprir na minha vida. Coisa linda, maravilha de Deus, né? Imagine tudo aquilo a qual eu passei e Deus depois me honrar, né, de gravar um CD lindo. Eu vou desacreditar do que o meu Deus falou para mim? Não posso. Então eu creio e eu profetizo. E a vitória, ela é minha e sua. Creia e receba e acredite que tudo no final vai dar certo, porque a promessa não é minha, a promessa não é sua, a promessa é dele e vem de Deus. Tome posse.